E aí, estamos aqui para mais um bloco do nosso curso de Direito Administrativo, preparatório para o cargo de assistente administrativo da Prefeitura de Belo Horizonte. E aí é o seguinte, no bloco anterior nós encerramos falando sobre o caráter, sobre a característica do contrato administrativo, que é a pessoalidade, ou seja, esse caráter intuito personae. Então, quando nós falamos em pessoalidade, em caráter intuito personae, deve ficar claro para você que a administração pública vai levar em conta algumas qualidades do contratado, ou melhor, do licitante, né, antes de contratá-lo. E aí, então, posteriormente, ele só vai fazer subcontratação, cessão, associação com terceiros, se houver uma autorização da administração. Se a administração não autorizar, e ainda assim ele formalizar essa subcontratação, por exemplo, trata-se de uma hipótese para a rescisão unilateral do contrato administrativo. Hipótese essa que está prevista lá no artigo 78 da Lei de Licitações. E aí é o seguinte, tem que ficar claro para você, outra informação, que vira e mexe você encontra em prova. Olha, serviços técnicos especializados não podem ser subcontratados. Então, serviços técnicos especializados não podem ser subcontratados. Aqui fica até muito fácil você entender o porquê disso. Tá lembrado daquele serviço de palestra do Bernardinho que nós contratamos aí nos blocos anteriores? Então veja só, essa palestra sobre liderança que é oferecida por Bernardinho e que ele ministra no Brasil inteiro, é um serviço de notória especialização. É um serviço de natureza singular. Tanto é que essa palestra, esse serviço pode ser contratado até mesmo sem a realização de licitação. Trata-se de uma hipótese de licitação inexigível. Agora imagine aqui, vamos supor que no dia agendado pela palestra da Prefeitura de Belo Horizonte, Bernardinho não pôde comparecer porque ele teve que fazer uma viagem de emergência para fora do país para disputar um amistoso na Seleção Brasileira de Vôlei. E aí eu pergunto, será que a esposa dele, que o acompanha nessas palestras e que é assessora dele, poderia ministrar essa palestra em seu lugar? E aí, o que você acha? Não precisa nem responder, né? Poxa, você contratar uma palestra do Bernardinho e receber uma palestra da esposa de Bernardinho, às vezes ela tem muito mais capacitação técnica do que o próprio Bernardinho. Só que você contratou foi a palestra daquele profissional, com as qualidades e características daquele profissional. Então não é possível haver subcontratação nessa hipótese, quando se tratar de serviço técnico especializado, em hipótese nenhuma. Se houver algum tipo de subcontratação, de imediato nós já teremos a hipótese de rescisão do contrato administrativo, de forma unilateral. Beleza? Então, essas são algumas das características do contrato que nós vimos até agora, né? A formalidade, o fato dele ser um contrato de adesão, a pessoalidade. Agora é o seguinte, sem sombra de dúvidas, a característica mais marcante do contrato administrativo é o fato de ele estar recheado de cláusulas exorbitantes. Então você pode até anotar aí qual é a quarta característica: existência de cláusulas exorbitantes. Ó professor, o que são cláusulas exorbitantes? Cláusulas exorbitantes são aquelas que, a princípio, não existiriam e não existem nos contratos formalizados entre particulares. Então, em contratos formalizados entre particulares, não há que se falar em cláusulas exorbitantes. Por quê? Porque cláusulas exorbitantes são aquelas que estabelecem uma relação de desigualdade entre as partes. Colocam uma parte em situação de superioridade em relação à outra.
Por isso é que essas cláusulas exorbitantes não podem estar presentes nos contratos regidos pelo direito privado. Por quê? Nos contratos regidos pelo direito privado, nós temos uma relação jurídica horizontal. E o que é uma relação jurídica horizontal? Relação jurídica horizontal é aquela em que as partes estão no mesmo nível jurídico. Então, se as partes estão no mesmo nível jurídico, não é possível que uma cláusula desse contrato conceda a uma das partes vantagens e privilégios que a outra não tenha. E que, em alguns casos, podem até ser prejudiciais a uma das partes. Por isso, nós falamos, então, em inexistência de cláusulas exorbitantes nos contratos regidos pelo direito privado. Entretanto, nos contratos regidos pelo direito público, nós vamos ter diversas cláusulas exorbitantes. Uma das características do contrato administrativo é justamente a existência de cláusulas exorbitantes. Então, se caiu alguma questãozinha em prova ali questionando sobre o que seria uma cláusula exorbitante, você já sabe o que responder. Cláusula exorbitante é aquela que eleva uma das partes ao patamar de superioridade em relação à outra, pois cria privilégios e prerrogativas que não existem ou não devem existir nos contratos regidos pelo direito privado. Então, no contrato administrativo, nós não temos dúvidas. Ele terá cláusulas exorbitantes. E por quê? Porque no contrato administrativo eu vou ter em um dos lados da relação o particular e de outro a administração pública. Como a administração pública está atuando com fundamento na supremacia do interesse público perante o interesse privado, uma das características é justamente essa relação vertical. Aqui em cima a administração, aqui em cima a administração, aqui embaixo o particular. Então, eis uma das características do contrato administrativo, né? Essa cláusula exorbitante que coloca a administração em um patamar de superioridade, fruto de uma relação vertical. Aqui em cima a administração, aqui embaixo o particular. Ficou claro então? Certinho? Então vamos continuar. Um outro detalhe importante. Olha só. Essas cláusulas exorbitantes, elas estão presentes em vários dispositivos da lei de licitações. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar aquelas principais cláusulas exorbitantes, aquelas que efetivamente têm caído em questões de concurso, tá? Esse vai ser o nosso objetivo. Então não se preocupe se nós não falarmos em alguma situação específica que está aí no livro que você está estudando. Não tem problema. Nós estamos focando aqui realmente aquilo que é mais importante. Ok? Então vamos analisar a primeira de nossas cláusulas exorbitantes. Qual é, professor? A primeira que nós vamos analisar é sobre a possibilidade de rescisão unilateral do contrato administrativo, tá? Possibilidade de rescisão unilateral do contrato administrativo. O que quer dizer isso aí? Quando dois particulares formalizam um contrato administrativo, esses particulares não podem rescindir esse contrato unilateralmente. Ou seja, eu assinei um contrato com você. Você está querendo vender uma casa, eu estou querendo comprar. E aí nós assinamos o contrato de compra e venda. Eu posso, depois do contrato já assinado, sem nenhuma irregularidade, sem nenhum vício, né, no objeto que eu comprei, eu posso chegar para você, por exemplo, aí, um mês depois e falar o seguinte, mudei de ideia, não quero ficar com essa casa mais não. Se não houve qualquer ilegalidade na negociação e não houve qualquer problema no bem que eu adquiri, eu posso fazer isso? É lógico que não. Eu não posso rescindir unilateralmente o contrato. Chegar para você e falar o seguinte, olha, estou aqui para devolver a casa. Mas eu não concordo. Não, eu não estou perguntando se você concorda. Eu estou aqui apenas para avisar que eu estou rescindindo o contrato. Estou devolvendo a casa e quero meu dinheiro. É só isso. Posso fazer isso não.
Durante a negociação dessa compra e venda, nós chegamos a um consenso. E esse consenso foi colocado no papel. Então, para rescindir o contrato entre os dois particulares, é necessário que exista um novo consenso. Ah, professor, eu não concordo não. O particular ele pode muito bem rescindir o contrato, só que ele vai ter que pagar a multa. Ah, aí sim, né? Mas aí já era uma previsão escrita onde? No próprio contrato. A parte que rescindir o contrato vai ter que pagar a multa, a outra equivalente a não sei quantos por cento do contrato. Aí tudo bem. Mas aí o próprio contrato, ele já previa aquela hipótese de rescisão e o respectivo pagamento da multa. Tá vendo? Só que a multa em si, ela vai pesar para quem rescindiu o contrato. Aqui na administração pública é um pouquinho diferente. Aqui, quando o particular ele assina um contrato administrativo com a administração pública, ele já sabe antecipadamente que se acontecer alguma das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei de Licitações, a administração poderá rescindir o contrato administrativo unilateralmente. Quando eu digo unilateral, é independentemente da concordância do contratado. Independentemente da concordância de quem venceu a licitação e depois assinou um contrato com a administração. Não interessa. Concordando ou não, nós estamos rescindindo. E com mais um detalhe. Nesse caso, em regra, a administração pública não vai ter que pagar qualquer tipo de multa. Eis o privilégio. Eis a prerrogativa, tá vendo? Não vai ter que pagar qualquer tipo de multa. Ficou claro aí, então? Então, eis uma característica do contrato administrativo, que é a cláusula exorbitante chamada possibilidade de rescisão unilateral do contrato. Atenção! Somente a administração pública pode rescindir o contrato unilateralmente. Somente a administração. Em nenhum momento o particular ele pode rescindir o contrato administrativo. Em nenhum momento. Uai, professor, mas vamos ver o seguinte, vamos supor o seguinte. Um particular, ele assinou um contrato com a administração para prestar um determinado serviço durante o prazo de 2 anos. Só que aí já tem 6 meses que esse particular não recebe um centavo sequer pela prestação do serviço. Ele não pode rescindir unilateralmente o contrato? Pode estar 1 ano sem receber. Ainda assim, ele não pode rescindir unilateralmente o contrato. Quando eu falo rescisão unilateral, é uma rescisão administrativa, entendeu? Simplesmente chegou e falou assim, ó, o contrato está rescindido e ponto final. É uma rescisão administrativa. Isso não pode acontecer. Ele pode até pleitear a rescisão do contrato. Mas ela tem que ser pleiteada onde? Tem que ser pleiteada no Poder Judiciário. Então, se um particular quiser rescindir um contrato administrativo, ele vai ter que recorrer ao Poder Judiciário. Em nenhuma hipótese ele pode rescindir o contrato unilateralmente. Essa possibilidade é assegurada exclusivamente à administração pública. E decore, memorize o artigo 78 da Lei de Licitações, porque é muito grande a possibilidade de você encontrar uma questão em prova sobre esse artigo. Já lhe dei a dica, né? Então tá bom. Vamos analisar então a segunda cláusula exorbitante. Qual é? Possibilidade de alteração unilateral dos contratos administrativos. Olha só. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos supor que num determinado momento, você, em particular, né, contratou um pintor para pintar o muro da sua casa. O muro da sua casa tem 100 metros de comprimento. Aí você combinou, vou lá, contratou com ele. Ô pintor, quanto é que você me cobra para fazer a pintura desse muro? Rapaz, ele tem 100 metros. Eu vou te cobrar aí R$1.000 para pintar esse muro. R$1.000? É, R$1.000. Você vai demorar quanto tempo?
Ah, rapaz, do jeito que essa pintura aqui vai demorar. Vai demorar 4 semanas para pintar esse muro. 4 semanas? É isso mesmo. Então vamos combinar o seguinte, eu vou lhe dar R$ 250 de entrada e vou lhe pagar a cada semana mais R$ 250. Então quando você terminar o muro, você já vai ter recebido todo o valor. Vou lhe pagar em 4 parcelas de 250, pode ser? Tá feito? Tá feito. Tudo certo. Então veja só, tudo aquilo foi colocado no contrato, por escrito. Qual é a obrigação do pintor? Pintar 100 metros do muro. Qual é a minha obrigação? Qual é a sua obrigação? Do particular. Pagar para ele R$ 1.000 dividido em 4 parcelas. 250 de entrada, depois mais 3 parcelas de 250. Isso é o que tem que ser feito. Então veja só o detalhe. Em determinado momento, eu fechei o contrato particular, né? Para pintar 100 metros do muro. Só que o meu muro tem 150 metros. Só que tem um pedaço do muro que o mato está pegando em cima na divisa com outra casa. Eu não vou pintar isso. Porque amanhã ou depois alguém vem e fecha esse lote, então ninguém nem vai ver mesmo essa região feia, né? Então não vou pintar isso não. Ficou 50 metros sem pintar. O contrato foi só por 100 metros. Amanhã ou depois, já com o contrato em andamento, uma semana depois, eu posso chegar para o pintor e falar o seguinte, ô Coxinha, eu resolvi que eu vou pintar o restante do muro, tá? Então, já pode pintar aí os outros 50 metros que eu vou te pagar a diferença aqui. Pergunta, o pintor é obrigado a pintar os outros 50 metros? Não. Eu estou alterando unilateralmente aquele contrato. Eu cheguei e falei o seguinte, ó, pinta mais 50 metros aí. O pintor pode simplesmente falar o seguinte, olha, infelizmente eu não vou poder pintar o restante do muro, os 50 metros. Por quê? O nosso contrato é apenas de 100 metros. E no dia que eu terminar essa pintura aqui, no dia seguinte eu já começo um novo trabalho. Então, infelizmente, você vai desculpar aí, eu não tenho condições de fazer isso. Então, veja, o particular que contratou o serviço do pintor, ele não pode chegar e alterar unilateralmente o contrato administrativo. Ele não pode. Por que ele não pode alterar unilateralmente aquele contrato administrativo? É simples. Porque foi feito um acordo entre as partes no momento da assinatura do contrato. Então, para alterar depois, tem que ser feito um novo acordo. Acabou. Aqui na administração pública, não é assim que funciona, não. Então, veja só. Quando a administração pública formaliza um contrato administrativo, o particular já sabe antecipadamente, porque isso está escrito em lei, que a administração pública ela pode alterar o objeto do contrato para mais ou para menos em até 25%. Essa é a regra. Em até 25%, professor, é isso mesmo. Então vamos supor que em determinado momento a administração pública municipal realizou uma licitação para a construção de 100 casas populares, tá? 100 casas populares. Veja só, para cada casa popular a ser construída, para cada casa popular a ser construída, o empreiteiro, a empresa que venceu a licitação, cobrou R$100 mil. Então, olha só o cálculo dele. Eu vou cobrar 100 mil para construir uma casa. Então, se for para construir 10 casas, eu vou receber 1 milhão. Se for para construir 100 casas, eu vou receber 10 milhões. Esse foi o raciocínio dele. Beleza, tá certinho mesmo. Quando aquela empresa estava elaborando a proposta para construir as casas, esse foi o raciocínio dela, tá? Ó, se eu cobrar R$100 mil por casa, eu vou ter um lucro bacana. E do outro lado, a administração também vai estar pagando um preço bom. Por quê? Porque esse é o preço do mercado. Dificilmente ela vai conseguir alguma empresa que faça menos de 100 mil. Então vai estar bom para ela, vai estar bom para mim. Então esse valor de 100 mil por casa é o que nós chamamos de cláusula
do equilíbrio econômico-financeiro. Cláusula do equilíbrio, tá vendo? Equilíbrio econômico-financeiro. Isto é, produzindo as casas por R$100.000 cada casa, está bom para o contratado, está bom para a administração. Então ali há um equilíbrio para quem está pagando e há um equilíbrio para quem está construindo. Tá vendo? Essa é a cláusula do equilíbrio econômico-financeiro. Então veja, quando a administração pública formaliza um contrato administrativo, ela pode ampliar em até 25% para mais ou para menos o objeto do contrato, ou seja, no nosso exemplo aqui, a quantidade de casas que vai ser construída. Então a administração pode chegar particular, independentemente dele concordar ou não, e falar o seguinte, nós tínhamos assinado o contrato administrativo para você construir 100 casas, não foi? Foi isso mesmo. Nós mudamos de ideia, tá? Agora nós vamos construir 125. Só estou lhe comunicando por escrito. Acabou. O particular só vai falar, sim senhora, pode fazer mais nada, vai ter que construir as 125. Ou então, pode chegar e dizer o seguinte, apesar de nós termos contratado 100 casas, mudamos de ideia, só vamos construir 75. Beleza. 25% para mais, 25% para menos. Não tem problema. Então, se cair em prova, lembre-se de que a administração pública tem essa prerrogativa de alterar unilateralmente as cláusulas contratuais, mas apenas as cláusulas regulamentares, que são aquelas cláusulas básicas, né? Em nenhum momento a administração pública pode alterar as chamadas cláusulas, ou melhor, a cláusula do equilíbrio financeiro do contrato. Aquele valor lá de R$100.000 por casa não pode ser alterado, não. Aquilo ali é a cláusula de equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Acabou. Se mexer ali para mais ou para menos, olha o contrato como é que está. Está equilibrado, né? Mexeu para mais ou para menos, já ocorre um desequilíbrio. Por isso é que ela não pode ser alterada unilateralmente pela administração. Em tese, é até possível alterar, mas tem que ser mediante um acordo entre as partes e não unilateralmente, tá? Então, se a administração aumentou o objeto do contrato em 25% e agora ela deseja que sejam construídas 125 casas, quanto é que vai ter que pagar para o particular? 12.500.000. Se reduziu para 75 casas, quanto vai ter que pagar? R$7.500.000. Beleza. É muito fácil fazer o cálculo. Ficou claro? Então, em regra, a administração pode ampliar o contrato, pode alterá-lo unilateralmente em 25% para mais, 25% para menos, independentemente da concordância do particular. Ele tem que cumprir. Em caráter excepcional, a administração pública pode ampliar o objeto do contrato em até 50%. Em até 50%, mas aí já é em situação excepcional. Quando que poderá ampliar em até 50%? Quando se tratar de reforma de edifício ou manutenção de equipamentos. E aí tem um detalhe importante. Essa ampliação de até 50% só pode ser feita para acréscimos. Para redução no contrato, não. Só para acréscimos. Então veja só, a administração ela firmou um contrato com determinada empresa para que fosse realizada a manutenção nos seus computadores. Então, nos próximos 30 dias, por exemplo, aquela empresa iria fazer a manutenção em 1.000 computadores. Esse foi o contrato assinado com o particular. Nesse caso, se a administração entender conveniente, entender oportuno, ela pode alterar essa cláusula do contrato administrativo que estabelece a quantidade de 1.000 computadores para revisão. E ela pode aumentar essa quantidade de computadores até quantos computadores? Até 1.500. Ou seja, aumentou em 50% a quantidade de computadores que serão submetidos à revisão. Então, se tratar de reforma de edifício
ou manutenção de equipamentos, como é o caso dos computadores, a administração tem essa possibilidade de alterar unilateralmente o contrato em até 50% para mais. Mas se a administração quiser reduzir o objeto do contrato, aí já cai para 25%, já cai não, né? Já permanece os 25%. Então, se é para reduzir o objeto do contrato, parou nos 25%. Se é para ampliar, dá para ampliar em até 50%. Ficou claro? Tá certinho? Então, é o que você tem que guardar para responder as questões de prova, tá? Essa possibilidade de alteração unilateral cai demais em provas de concurso, mas cai muito mesmo. Então, é bom você assimilar isso aí, principalmente os percentuais, tá? E além de assimilar os percentuais, ter em mente que somente as cláusulas regulamentares podem ser alteradas. As cláusulas que estabelecem esse equilíbrio econômico-financeiro, elas são insuscetíveis de alteração, tá? Ô professor, aí eu lhe faço uma pergunta. O particular, ele tem também essa prerrogativa de alterar unilateralmente um contrato administrativo? O particular não tem essa possibilidade, não. Alterar unilateralmente, em hipótese alguma. Veja, o que existe é a possibilidade de alteração unilateral por parte da administração pública e a possibilidade de alteração mediante um acordo. Então, mediante um acordo, o particular poderia até obter uma alteração desse contrato. Não teria problema. E um outro ponto também bastante relevante e que você tem que ter em mente é o seguinte, olha só, quando nós falamos em alteração do contrato, lembre-se de que essa alteração é indicada sempre que por motivo externo, imprevisível e inevitável for necessário recompor aquele equilíbrio financeiro. Então, o que pode acontecer na prática é o seguinte, aquela empresa estava lá executando o contrato administrativo. Aí, de repente, aconteceu um evento imprevisível, inevitável, e esse evento tornou insuportável ou demasiadamente onerosa a continuidade da prestação do contrato naqueles moldes que foram acertados inicialmente com a administração. O que aconteceu que causou isso, professor? Um terremoto, por exemplo. É uma situação inevitável e imprevisível. Então, em virtude desse terremoto, as instalações da empresa desabaram, a empresa teve um prejuízo gigantesco, então ela não tem condições de continuar executando o contrato administrativo na forma inicial que foi estabelecida com a administração pública. Sendo assim, vai ser feito um ajuste, um novo ajuste, entre a administração e o particular para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pois, caso contrário, o particular não terá condições de continuar executando o contrato. Não vai ter condições. E aí, ele vai ter que pôr fim à execução do contrato e a administração tomar as providências que entender cabível. É bom para a administração? Não é, porque vai deixar a obra no meio do caminho. É bom para o particular? Também não é, porque ele gostaria de continuar executando o contrato. Mas em razão desse terremoto, que não foi ele que causou, olha o prejuízo que está ocorrendo. Se a administração também não arcar com parte desse prejuízo, ele não tem condições de continuar executando aquele contrato. Ok? Então, vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para o último bloco do nosso curso de Direito Administrativo. Aguarda aí, estou voltando. Até mais.